dia! Olá, meus amores! Que saudade de vocês! Então, eu vim aqui para fazer uma videoaula para a gente manter pelo menos esse contato, nem que seja à distância, tá? Então, vamos lá. O tema da nossa aula de hoje é o mundo moderno, tá? A gente já estava discutindo essas coisas em sala de aula, então eu vim fazer uma retomada sobre esse assunto e avançar um pouquinho mais, tudo bem? Então, vamos lá, vamos entrar nesse conteúdo sobre modernidade. Eu quero que vocês prestem bastante atenção quando eu estiver falando sobre cada um dos tópicos e registrem, tudo bem? Então vamos lá, quando eu estiver falando de política no período, vocês registram. Quando eu estiver falando de economia no período, vocês registram. Quando eu estiver falando de características da sociedade, vocês registram. E também sobre as características culturais, tudo bem? Então é uma coisa para chamar a atenção de vocês na hora que a gente estiver conversando, tá bom? Então vamos lá. Primeira coisa que eu queria lembrar com vocês é uma coisa que a gente viu agora, tem pouco tempo, é a formação dos Estados Nacionais, certo? A gente vai ter a formação de 4 grandes Estados Nacionais neste momento, no início ali da modernidade. Então a gente vai ter Portugal, Espanha, França e Inglaterra. São os 4 que a gente tem que ter um contato um pouco maior, certo? Então a gente tem que prestar muita atenção nas diferenças em relação a essa formação do Estado Nacional, tá? Então eu quero que vocês olhem para essa imagem aqui agora e tentem entender como que funcionou esse processo de formação dos estados de Portugal e Espanha, tá? Que estão ali na Península Ibérica. Dá uma olhada nessa primeira fase aqui, ó. Vocês sabem o que é Al-Andalus? É o que estava dominado pelos árabes muçulmanos, certo? Então essa região estava toda dominada pelos árabes muçulmanos, certo? Olha a data aqui. Beleza, é o início da dominação. O que vai acontecer? Aos poucos, os reinos, né, os povos que já viviam naquela região, começaram a reivindicar, aqui, ó, os outros povos, começaram a reivindicar sua autonomia, sua liberdade, certo? E aí o que vai acontecer? Eles vão começar a empurrar os muçulmanos. E o que vai acontecer quando eles começam a empurrar os muçulmanos? Eles vão começar esse processo de reconquista, tá? Então presta bastante atenção nisso aqui, ó. Os árabes muçulmanos estavam num espaço muito grande, depois vai diminuindo, ó. Em 1143 já diminuiu, depois em 1200 já diminuiu. Aqui, olha, eles estão cada vez menores, certo? Eles estão só em Granada aqui no finalzinho, depois eles vão ser expulsos, tá? Eu quero que vocês percebam que o reino de Portugal, ele quase que fica o mesmo o tempo todo. Então aqui, ó, lá em 1143, ele vai ter essa estrutura, depois em 1200 essa estrutura, depois em 1304 essa estrutura, depois em 1450 essa estrutura. Então a gente vai ter, em Portugal, ele fica mais restrito, ele fica sem o domínio dos árabes muçulmanos por mais tempo. Então eles começam a desenvolver a sua própria cultura, certo? Eles ficam diferentes do restante dos espanhóis. E os espanhóis, eles vão ter que ir aumentando o seu território, dominando mesmo, tá vendo? Então, o reino de Castela, ele vai aumentar muito. Olha só até onde que ele vai chegar. E a gente vai ter casamentos que vão fortalecer esse processo de reconquista, tá bom? Então, eu tenho que lembrar o que da formação dos Estados Nacionais de Portugal e Espanha? Que eles têm total relação com a luta de reconquista da Península Ibérica, que estava sob o domínio dos mouros ou árabes muçulmanos, certo? E eles vão aos poucos sendo expulsos dali. E essa luta pelo seu território vai fazer com que esse povo crie identidade e forme o seu Estado Nacional, certo? Eles vão reunir os antigos reinos para formar um Estado. Tranquilo? Tá bom. Vamos lá para o próximo. Na França, a gente vai ter um outro fator, né? Não é guerra de reconquista. Estava acontecendo uma guerra chamada Guerra dos 100 Anos. Vocês já devem ter ouvido falar. Ela não durou 100 anos, não, mas tudo bem. Essa Guerra dos 100 Anos, ela vai fazer com que os franceses vão criando um nacionalismo, ou seja, vamos lutar pela nossa pátria, vamos lutar pelo nosso povo. E essa identidade nacional é que vai fazer com que esse povo se torne realmente a França, certo? Um nome que é muito chamativo durante esse período, que a gente escuta falar muito, é o da Joana d'Arc, tá? Quem que foi essa mulher?
A Joana d'Arc, posteriormente, ela foi transformada em santa pela Igreja Católica. Olha ela aqui. Mas ela foi queimada como uma bruxa na fogueira quando ela foi capturada durante a guerra. Ela foi uma mulher comum que recebeu uma mensagem divina, ou pelo menos disse ter recebido, né? Falando para ela liderar um grupo de guerreiros, né? De soldados contra as forças inimigas. Que a Guerra dos 100 Anos ela era da França contra a Inglaterra. E ela liderou um grupo, e aí por causa dela, muito por causa dela também, a França acabou vencendo a Guerra dos 100 Anos, certo? Só que a Inglaterra queimou ela em retaliação, né? Então a gente vai ter uma mulher importante para a França sendo queimada na fogueira e depois ela vai ser transformada em santa pela Igreja Católica. Olha que interessante, tá? A Inglaterra, ela vai passar por um processo de unificação que é muito diferente também. Vai ser um processo mais gradual. Mas olha só, esse carinha que está aí no vídeo para vocês é o Luís XIV. Ele se dizia o Rei Sol. Por quê? Porque ele vai ser o símbolo do absolutismo. Porque aos poucos a formação dos Estados Nacionais vai trazendo o quê? A centralização do poder monárquico. E uma das principais características que está vinculada a essa centralização é o absolutismo. Lembram disso? Beleza. Esse cara aqui é o símbolo mundial do absolutismo, certo? Então, o rei Luís XIV é o rei Sol. E ele disse essa frase, olha para você ver. O Estado sou eu. Folgadão, não é mesmo? Mas era isso que ele achava. Todo mundo devia obrigações e tinha que vangloriá-lo. Que ele era importante, ele era um grande poderoso, tá? Olha só, na Inglaterra a gente vai ter um processo diferente, porque enquanto na França foi por causa de identidade nacional adquirida durante uma guerra, apesar da Inglaterra ter participado dessa guerra, e isso tem influenciado muito também, não foi só isso que levou à unificação na Inglaterra. Lá na Espanha e em Portugal também foi por causa de uma guerra de reconquista, certo? Aqui, a gente tem a presença das guerras como importantes, mas não foi só isso. A gente vai ter um processo acontecendo. Eram 4 reinos independentes que eram anglo-saxões. Depois disso, chegou um outro povo, que foram os normandos, e os normandos fizeram essa primeira centralização. E o primeiro rei foi normando, certo? Então foi um processo que foi acontecendo. Só que esse primeiro rei, ele não foi aquele rei poderosão centralizado. Isso foi sendo construído aos poucos, tá? Então, a gente vai ter a Guerra dos 100 Anos, que vai influenciar nesse processo de centralização do poder, e a gente vai ter, por causa disso, a Carta Magna, que é assinada pelo João Sem Terra, que é esse rei que vocês estão vendo aí no cantinho da tela, tá? Isso vai deixar o parlamento forte. Então, a gente vai ter alguns momentos de absolutismo na Inglaterra, mas a gente vai ter alguns momentos em que a burguesia e o parlamento e a nobreza, ou seja, a gente vai ter vários grupos participando, vão ter importância. E aí, essa força do parlamento é o que vai dar maior identidade à Inglaterra. Até hoje, a Inglaterra é uma monarquia parlamentarista, certo? Então, esse processo de identidade que o povo tem em relação ao seu território, os parlamentares, que eram os nobres e burgueses, eles começaram a se destacar naquele momento. Então, essa identidade que eles têm, essa participação política, vai trazer uma identidade maior para a Inglaterra, certo? Então, essa formação do Estado Nacional na Inglaterra, ela tem muito mais vínculo com um processo do que com um fato em si, certo? Vamos lá? Então, esse aqui é o João Sem Terra, viu, gente? Aí vai ter aqui, ó, coloquei para vocês de uma forma ilustrativa. O que é o Estado absolutista? Que é o modelo político-administrativo desse período. É quando o rei centraliza tudo. Olha só, o rei está bem marcado aqui para vocês. Ele está aqui, ó. O rei está aqui. Então, o rei, ele centraliza tudo. Ele é sustentado por quem? Pela nobreza feudal e pela igreja. Então, ou seja, a igreja que vai dizer que esse rei é o todo-poderoso e a nobreza feudal é que vai falar assim, olha, eu cedo os meus poderes para você administrar, porque eu não estou dando conta.
certo? Ele vai ter apoio da burguesia, porque é interessante para a burguesia ter um poder centralizado nas mãos dos reis, porque elas vão facilitar o comércio, os pesos e medidas, as estradas, vai ter menos conflito nas estradas quando os burgueses estiverem viajando, as pessoas vão poder circular mais abertamente e isso vai aumentar o público de compradores que vão ir até os burgos, vai aumentar o nível de urbanização, certo? A gente vai ter impostos sendo pagos por artesãos e pela burguesia, tá? A nobreza não paga impostos e a igreja também não. E a gente vai ter a submissão dos camponeses. Os camponeses são aqueles que são presos à terra durante a Idade Média, sabe? E eles não vão perder essa importância e essa fixação com a terra durante o absolutismo. Eles vão continuar sendo submissos porque eles já herdaram essa submissão do feudalismo, tá? Então eles vão pagar impostos e ainda vão ser obrigados a ficar presos pela terra. Muitas vezes eles ficam fixos ali, sendo funcionários do rei, tá bom? Então, o que é o Estado absolutista? A centralização do poder real. A economia é o mercantilismo que vai estar vigorando. Aí eu coloquei para vocês aqui, ó, um exemplo fácil de entender, que é a acumulação de metais preciosos. Isso aqui é ouro. A gente vai ter aqui, ó, a balança comercial favorável, né? Tá aqui do lado para vocês entenderem. A gente vai ter a presença das grandes navegações como um fator de enriquecimento. A gente vai ter o colonialismo, lembra que eu falei? O colonialismo, ele é uma forma de ganhar dinheiro e enriquecer. Então, eles vão utilizar os navios para encontrar colônias para explorar. Isso é muito interessante. Tem até um mapa aqui, ó, para poder exemplificar sobre isso, tá? Mas como que funciona esse mercantilismo, né? Eu coloquei a imagem aqui para vocês. Lembra que eu falei sobre balança comercial favorável? A gente tem diminuição de importação, eu compro menos de fora e vendo mais. Então, o meu estado só é forte, o meu país só é rico quando eu faço isso, quando eu exporto mais e importo menos. Isso é a balança comercial favorável, tá? E isso é muito mais fácil quando eu faço tarifas para proteger a minha economia, a economia do meu país. A gente chama isso de protecionismo alfandegário, tá? O que é isso? Aquele produto que vai chegar que é estrangeiro, ele vai ter taxas para entrar no meu país. Isso facilita as minhas produções internas a concorrerem com essa produção internacional e fazem com que as pessoas comprem menos de outros países para fazer o dinheiro circular dentro do meu próprio país, ok? Então, eles vão ter formas de enriquecer das mais diversas maneiras. Então, com produtos de luxo, com altos índices de industrialização, com exploração de colônias, certo? Tudo isso acumulando metais preciosos, ok? Vamos passar para frente. A parte artística e cultural, que é maravilhosa nesse período, é chamada de renascimento cultural artístico. Aí eu vou passar algumas imagens aqui para vocês entenderem como é que funcionou isso. E como que era o nível de inteligência e técnica desses artistas. Por exemplo, essa obra aqui, ó, pode parecer apenas a obra de criação de Adão. Mas esse Deus aqui, ó, rodeado por anjos, ele está dentro do formato, olha aqui, ó, de um cérebro. Esse formato aqui é um cérebro. Então, o artista, ele já está falando, olha, este é o momento do cientificismo, esse é o momento da racionalidade. Quem está criando o ser humano é o próprio cérebro. Deus é o cérebro humano. Está no cérebro humano. Então, ele vai trazer várias analogias. Olha só o formato, ó. É o formato do cérebro humano. Intencionalmente, tá, galera? Então, as obras de arte do período, elas vão ser muito marcantes por causa disso. Porque elas vão trazer tanto o rigor técnico, olha só o nível de perfeição de cada traço dessa pintura. E, além disso, eles vão trazer informações subliminares, que são muito legais da gente pensar. Então, a gente tem Criação de Adão. Aí eu trouxe para vocês as que são mais famosas, né? Da Vinci é super famoso na época.
Então, ele vai trazer o homem vitruviano, que é esse ser humano aqui, mostrando como que o corpo fica em cada formato, né? Que se eu mudo meu braço de lugar, quais são os músculos que se movimentam. E ele produz isso. E a Mona Lisa, que é misteriosa até hoje, né? Dizem que esse é o próprio rosto de Da Vinci, ou pode não ser também. Não sabemos. Mas existem muitos mistérios em torno da Mona Lisa. A gente vai ter também o nascimento da Vênus como um exemplo bem legal, que vai mostrar um misto das influências que eram da antiguidade clássica, Vênus, né, da mitologia romana e da grega também, essa aqui é Afrodite, com anjos cristãos, e eles estão cobrindo, olha para vocês verem, eles estão cobrindo a Vênus, né, vão vir cobrir com um pano, por causa dessa ideia de ela nasceu pura, mas a gente tem que cobrir, né? Então é muito legal. Então eles vão trazer influências da antiguidade. Tantas influências da antiguidade que são retratadas aqui, ó. Nessa imagem, que é a escola de Atenas, a gente vai ter, olha o nível de riqueza de detalhes, a profundidade dessa imagem. Antes do Renascimento, a gente vai ter perdido essa ideia de perspectiva. As pinturas medievais elas não tinham a menor preocupação com proporção, com perspectiva, com profundidade. Elas estavam muito mais vinculadas a ideias da ideia da religião e pronto, não tinham. Elas estavam muito mais com foco moral do que com foco artístico. Então aqui a gente vai ter riqueza de detalhes, profundidade, tudo aquilo que é manifestado como características da arte renascentista. Valorização da antiguidade clássica. Então a gente vai ter aqui ó, Aristóteles, Platão, que são filósofos muito importantes gregos, tá? E a gente vai ter alguns outros filósofos da época espalhados pela cena, tá? Eu coloco isso aqui de brincadeira, mas é interessante, para não esquecer. Os 4 tartarugas ninja, eles têm nome de pintores renascentistas. Então a gente tem Leonardo, Michelangelo, Donatello e Rafael. Então a gente tem, claro que não são só esses, né? A gente tem inúmeros artistas. Mas só para ficar marcado na cabeça de vocês, a gente vai ter os tartarugas ninja como sendo símbolos do Renascimento, tudo bem? Aí eu coloquei para vocês que o Renascimento ele não fica só na pintura. A gente vê muita pintura, mas não é só na pintura. Olha o Shakespeare aqui. O Renascimento ele vai florescer para toda a Europa. Depois que ele sai ali da região da Itália, ele começa na região da Itália e ele vai se espalhar por toda a Europa, tá? O Renascimento ele vai aparecer nas esculturas. Dá uma olhada no detalhe das veias dessa escultura, gente. É impressionante. Isso aqui é mármore. E os caras conseguiam fazer essa riqueza de detalhe. E o Shakespeare, através da escrita, né? Ele tinha histórias maravilhosas e ele vai trazer essa inspiração. Qual o principal foco do Renascimento? O principal foco do Renascimento é trazer para o mundo conhecer as influências que vão aparecer na época. Como assim? Que influências são essas? Sair dos limites trazidos pela Igreja Católica, que aconteceu durante a Idade Média, e ampliar para outras possibilidades. Aí eu tenho uma fichinha aqui para vocês gravarem, isso é para registrar, é para anotar sobre todas as características do mundo moderno que a gente falou e algumas que a gente ainda vai falar, tá? Então, a gente vai ter formação dos Estados Nacionais e absolutismo, a gente vai ter economia mercantilista, com acumulação de metais preciosos, aquecimento do mercado, da circulação de moedas, tá? A gente vai ter mudança de mentalidades, então a gente vai ter ciência aflorada, a gente vai ter maior criticidade, a gente vai sair dos limites que a igreja impõe, a gente vai ter renascimento. A palavra renascimento é muito importante. Quer dizer que você já viveu, morreu e nasceu de novo, certo? Então esse renascimento, ele vai ser uma retomada dos valores da antiguidade. É como se a Idade Média não existisse. Pega ela, embola e joga no lixo. Os renascentistas, eles tinham pavor da Idade Média porque consideravam que ela tinha sido uma limitação, certo? Então o renascimento ele vai ser isso, uma ultravalorização daquilo que aconteceu na antiguidade clássica greco-romana. Então Grécia e Roma eram exemplos, eram espelhos para aquilo que os renascentistas queriam ser. Ou seja, liberdade, qualidade artística, o humanismo, valorização do ser humano, tá? Racionalismo, cientificismo, tudo isso são características desse período, tá?
Uma outra característica que é comum a gente ver é o antropocentrismo, ou seja, o homem no centro da importância, substituindo o teocentrismo, que era Deus no centro das importâncias durante a Idade Média. Tem uma outra característica, é o heliocentrismo, ou seja, o Sol no centro de tudo, né, do nosso sistema solar, substituindo o geocentrismo, que era uma compreensão que durante a Idade Média ficou muito cristalizada, que a Terra era a coisa mais importante do mundo e do mundo não, do universo, e que todos os outros planetas e astros giravam em torno dela. Isso foi superado graças ao cientificismo, ao racionalismo, superação dessas limitações trazidas pela Igreja durante a Idade Média, tá? Então a gente vai ter maior liberdade religiosa, que vai refletir no nosso próximo assunto, que é reforma protestante e reforma católica, e inúmeras descobertas que vão ser trazidas pela expansão marítima, que é fruto do trabalho que vocês estão fazendo aí agora e a gente vai falar mais pra frente, tá bom? A gente finaliza essa videoaula hoje. Eu mando um beijo e fique em casa.